Capítulo 13. Dinâmica. Força de atrito. Atrito é a propriedade de superfícies em contato interagirem com forças tangentes às superfícies quando há movimento relativo, no atrito dinâmico, ou tendência de movimento, no atrito estático. A força de atrito de contato ocorre devido à interação entre as rugosidades das superfícies, dificultando o movimento. Forças de atrito dinâmico e estático. A força de atrito dinâmico é contrária ao movimento relativo das superfícies em contato. Sua intensidade é proporcional à intensidade da força normal. Força de atrito é igual μ vezes normal, no caso dinâmico, onde μd é o coeficiente de atrito dinâmico. A força de atrito estático é contrária à tendência de movimento das superfícies em contato. Sua intensidade varia de 0 até a força de atrito máxima, na iminência de escorregamento, onde μe é o coeficiente de atrito estático. Observe que a equação é idêntica à de atrito dinâmico. A diferença estão nos coeficientes. Verifica-se experimentalmente que o coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Para melhor explicar a diferença entre a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico, imagine a situação mostrada nesta figura. O bloco de massa M repousa sobre uma superfície que apresenta rugosidades, portanto, atrito. Uma força motora F é aplicada sobre o bloco para a direita, e a partir daí podemos observar o conjunto de forças mostradas na figura. Por causa de sua massa, o bloco apresenta peso, sempre vertical para baixo. Por estar apoiado, aparece a força de contato entre o bloco e a superfície, chamada normal, sempre perpendicular à superfície de apoio. Devido à aplicação da força motora, também aparece a força de atrito, FAT, para a esquerda, portanto, contrária à tendência de movimento. Se o valor da força motora não conseguir colocar o bloco em movimento, isto significa dizer que a FAT possui exatamente o mesmo valor de F, anulando-a e assim mantendo o bloco em repouso. Enquanto essa situação perdurar, ou seja, a força motora igual à força de atrito, o bloco permanece parado. Porém, a partir do momento em que a força motora F for grande o suficiente para começar a deslocar o bloco, a FAT reduz seu valor, e o bloco entra em movimento. A reta inclinada de 45 graus em relação à horizontal e que passa pelos pontos A e D corresponde ao período de tempo em que o bloco permaneceu em repouso, isto é, a força motora igual a FAT. O ponto A corresponde à força de atrito de destaque, o maior valor possível que a força de atrito pode assumir, indicando iminência de movimento, está prestes a se mover. Ou seja, o bloco está prestes a se mover, mas ainda não se moveu. Ultrapassando o ponto A, aumentando o valor da força motora, o bloco começa a se mover e o atrito passa a ser dinâmico, correspondendo no gráfico à reta horizontal, que passa pelos pontos B e C, menor que a força de atrito de destaque. Resistência do ar. Um raciocínio semelhante a este, desenvolvido para um bloco apoiado em um plano horizontal, pode ser feito para os corpos em queda livre dentro da atmosfera terrestre. Nesta situação, ocorre resistência do ar, ou seja,
um atrito contrário ao movimento entre o corpo e a atmosfera. Isto significa dizer que o corpo não cai com a aceleração total da gravidade e, depois de certo tempo de queda, adquire uma velocidade constante chamada limite. Velocidade limite é a velocidade que um corpo em queda atinge no ar quando seu peso é equilibrado pela resistência do ar, quando são iguais. Uma aplicação da noção de velocidade limite ao paraquedas. Todo corpo atinge sua velocidade limite quando suas forças motoras são equilibradas pelas forças resistentes. Exercício proposto número 1. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta.